Vamos conversar mais sobre o Salmo 121. Lembre-se, Deus não promete a ausência de pedras, dificuldades, mas promete firmeza para os seus pés. Salmo 121, versículo 3 diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Essa palavra alcança profundamente quem está tentando continuar, mas sente que as forças estão diminuindo, porque existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto. Existe uma exaustão que não se explica facilmente. Por fora a pessoa continua andando, mas por dentro ela sabe que está tropeçando na ansiedade, tropeçando no medo, tropeçando em pensamentos repetitivos, tropeçando em notícias que enfraquecem a esperança, tropeçando em lembranças, cobranças, culpas, pressões e incertezas. E é justamente nesse lugar que o Salmo declara: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Essa promessa não significa que o caminho será sempre plano. Deus nunca prometeu aos seus filhos uma estrada sem pedras, sem subidas, sem curvas, sem vales e sem dias difíceis. Se fosse assim, a Bíblia não teria tantos relatos de homens e mulheres fiéis enfrentando desertos, perseguições, perdas, prisões, enfermidades, rejeições e batalhas. A fé cristã não é uma fuga da realidade. Ela é a presença de Deus sustentando o coração dentro da realidade. O Salmo não diz: você nunca caminhará por lugares difíceis. Ele diz que Deus não deixará o seu pé vacilar de maneira definitiva. Essa diferença é muito importante, porque muitas pessoas pensam que proteção de Deus significa não passar por nada que doa. Mas quando olhamos para as Escrituras, vemos que proteção também significa ser sustentado por Deus quando aquilo que dói tenta derrubar a nossa alma. Proteção não é apenas ser livrado antes da batalha. Muitas vezes, proteção é ser preservado dentro da batalha. É passar pelo fogo e não ser consumido. É atravessar o vale e não ser abandonado. É chorar, mas não perder a fé. É cair de joelhos diante de Deus, mas não cair para longe dele. Talvez você esteja em uma fase em que cada passo parece exigir mais força do que antes. Antes, você fazia certas coisas com facilidade. Agora, tudo parece pesado. Antes, você orava com mais fervor. Agora, às vezes, só consegue dizer: Senhor, me ajuda. Antes, você se sentia mais seguro. Agora, pequenas situações abalam seu coração. Antes, você pensava que já tinha vencido alguns medos. Agora, eles parecem bater a porta novamente. Ouça com atenção. Estar cansado não significa estar derrotado. O fato de você ainda estar buscando a Deus já é sinal de que a graça continua agindo em você. O fato de você estar ouvindo esta palavra já revela que sua alma ainda tem fome de vida. O fato de você querer ser fortalecido mostra que o medo ainda não venceu. Porque quem pertence ao Senhor pode até atravessar dias de fraqueza, mas não está abandonado à própria sorte. A promessa do Salmo fala dos pés. E os pés representam caminhada, direção, estabilidade, continuidade. Na vida espiritual, pés firmes significam uma alma que não é levada por qualquer vento. Uma fé que não desaba diante de cada ameaça. Uma vida que continua avançando mesmo quando o cenário ainda não mudou. Provérbios capítulo 4, versículos 25 a 27, diz: Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A palavra mostra que a caminhada importa. Deus se importa com a direção dos seus pés. Ele se importa com os caminhos que você escolhe, com os lugares para onde sua alma está indo, com as decisões que nascem quando você está com medo. Porque em dias de insegurança, muitas pessoas não caem de uma vez. Elas começam a escorregar aos poucos. Escorregam quando deixam de orar. Escorregam quando param de alimentar a fé. Escorregam quando fazem do medo um conselheiro. Escorregam quando buscam atalhos longe de Deus.
escorregam quando entregam o coração à amargura, escorregam quando aceitam pensamentos que contradizem a verdade do Senhor. Por isso Deus guarda os seus pés, Ele não guarda apenas sua chegada, Ele guarda seus passos. Ele não está interessado apenas no destino final da sua jornada, Ele está presente no processo, no passo pequeno, no dia comum, na decisão silenciosa, na oração curta, na resistência que ninguém viu, na lágrima que caiu enquanto você continuava crendo. Muitas vezes, o milagre que você não percebe é que você ainda está de pé. Você achou que não suportaria, mas suportou. Achou que não atravessaria, mas atravessou. Achou que aquela notícia destruiria sua fé, mas ela ainda está respirando dentro de você. Achou que a ansiedade venceria todas as suas noites, mas Deus ainda lhe dá manhãs. Achou que a tristeza apagaria completamente sua esperança, mas existe uma chama que insiste em permanecer acesa. Isso não é sorte, isso é graça sustentadora. A mão de Deus firma pés cansados. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa passagem não diz que Deus só fortalece quem já está forte. Ela diz que Ele fortalece o cansado. Deus não despreza quem perdeu o vigor. Deus não abandona quem se sente pequeno diante da jornada. Deus não rejeita quem precisa parar, respirar e pedir ajuda. O Senhor não se aproxima apenas dos espiritualmente animados. Ele também se aproxima daqueles que estão tentando crer com um pouco de força que restou. E isso precisa trazer descanso ao seu coração. Você não precisa fingir força diante de Deus. Você pode dizer: Senhor, meus pés estão cansados. Pode dizer: Pai, minha fé está sendo atacada. Pode dizer: Deus, eu tenho medo de não aguentar. Pode abrir o coração sem maquiagem espiritual, porque o Senhor não se escandaliza com sua fraqueza. Ele a encontra com graça. O Evangelho não é a mensagem de que você deve se salvar pela própria força. O Evangelho anuncia que Cristo veio ao encontro de pecadores, cansados, aflitos, quebrados e necessitados. Jesus não chamou para si apenas os que tinham tudo resolvido. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo não manda o cansado embora. Ele chama o cansado para perto. E quando você vem a Ele, descobre que a proteção de Deus não é apenas uma muralha ao redor da sua vida. É também uma força dentro da sua caminhada. É uma mão invisível que firma você quando os seus sentimentos oscilam. É uma voz que chama você de volta quando os seus pensamentos começam a se perder. É uma graça que impede que a queda tenha a última palavra. Talvez você esteja pedindo a Deus para remover todas as pedras do caminho. E Deus pode remover. Ele é poderoso para abrir portas, desfazer laços, frustrar planos malignos, mudar circunstâncias, trazer livramento e transformar cenários. Mas há momentos em que, antes de remover a pedra, Ele fortalece os seus pés. Antes de mudar a paisagem, Ele fortalece sua estrutura. Antes de acalmar tudo por fora, Ele firma algo por dentro. Porque uma fé firmada em Deus se torna mais resistente do que uma fé dependente apenas de circunstâncias favoráveis. Se Deus só fosse bom quando o caminho é fácil, nossa fé seria frágil. Mas quando descobrimos que Deus é fiel também na subida, também no vale, também na demora, também na noite, também no silêncio e também na travessia, então nossa alma amadurece. Passamos a entender que a proteção do Senhor não nos transforma em pessoas intocáveis, mas em pessoas guardadas, guardadas no propósito, guardadas na fé, guardadas na esperança, guardadas no amor de Deus, guardadas para não desistir da caminhada. O apóstolo Paulo viveu isso de forma profunda. Ele enfrentou prisões, perseguições, perigos, rejeições e dores. Mas em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, ele declarou: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém
Paulo não dizia isso porque nunca sofreu. Ele dizia porque sabia que nenhum sofrimento poderia arrancá-lo das mãos do Senhor. Essa é a confiança de quem entendeu a proteção de Deus. Não é uma confiança infantil que diz, nada difícil acontecerá comigo. É uma confiança madura que declara, mesmo em dias difíceis, minha vida está nas mãos do Senhor. Deus não permitirá que os seus pés vacilem, de modo que o medo tenha a palavra final. Talvez você tropece, mas ele levanta. Talvez você chore, mas ele consola. Talvez você se sinta fraco, mas ele fortalece. Talvez você não veja o caminho inteiro, mas ele ilumina o próximo passo. Talvez você não tenha resposta para tudo, mas tem um Deus fiel para sustentar você em tudo. Então hoje, não olhe apenas para as pedras. Olhe para o Deus que firma seus pés. Não diga apenas, o caminho está difícil. Declare também, o Senhor me sustenta. Não diga apenas, eu estou cansado. Declare também, Deus multiplica as forças ao que não tem vigor. Não diga apenas tenho medo de cair. Declare também, aquele que me guarda não dormita. Essa verdade precisa descer da mente para o coração. O Deus que fez os céus e a terra não apenas está acima de você em majestade. Ele está junto de você na caminhada. Ele vê cada passo, ele conhece cada risco, ele entende cada tremor da sua alma. E quando você pensa que vai desabar, ele sabe como sustentar você de maneiras que você nem consegue explicar. Por isso, dê o próximo passo com fé. Não porque você é invencível, mas porque o seu Deus é fiel. Não porque a estrada é previsível, mas porque o guardião da sua vida não perde o controle. Não porque você nunca sentirá medo, mas porque o medo não precisa conduzir seus pés quando o Senhor está sustentando sua caminhada. E o Salmo aprofunda ainda mais essa segurança. Ele não apenas diz que Deus firma os seus passos, ele revela algo que acalma a alma ansiosa. Aquele que guarda você não dorme. Enquanto você se cansa, Deus permanece vigilante. Enquanto você precisa descansar, Deus continua cuidando. O Deus que guarda você não dorme. Sua vida não está abandonada enquanto você descansa. Salmo 121, versículos 3 e 4 diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Existe uma palavra aqui que precisa alcançar a parte mais cansada da sua alma. Deus não dorme. Isso não é apenas uma informação sobre o poder divino. É um consolo aí para quem está exausto. É uma resposta para quem passa noites em claro tentando resolver mentalmente aquilo que só Deus pode sustentar. É uma verdade para quem se deita, mas não descansa. Fecha os olhos, mas continua lutando por dentro. Apaga as luzes do quarto, mas a mente permanece acesa, rodando preocupações, possibilidades, medos, lembranças e perguntas. A ansiedade costuma dizer: fique acordado, pense mais um pouco, tente controlar. Imagine todos os cenários. Se você descansar, algo pode dar errado. Mas o Salmo 121 responde com autoridade espiritual: aquele que te guarda não dorme. Você não precisa ocupar o lugar de Deus para estar seguro. Muitas vezes, o cansaço da alma nasce dessa tentativa silenciosa de vigiar tudo sozinho, vigiar a família, vigiar o futuro, vigiar as finanças, vigiar a saúde, vigiar a reputação, vigiar cada detalhe da vida como se tudo dependesse da sua capacidade de permanecer alerta. E, sem perceber, a pessoa começa a viver como se Deus fosse apenas um ajudador distante, enquanto ela mesma precisa carregar o peso principal. Mas a palavra corrige essa mentira. O Senhor não é um vigia distraído. Ele não cochila diante da sua dor. Ele não perde o controle enquanto você dorme. Ele não precisa ser lembrado a cada minuto de que você existe. O guardião de Israel permanece atento, fiel e soberano. Quando o salmista diz que Deus não dormita nem dorme, ele está afirmando que a proteção do Senhor é
contínua. Não há intervalo no cuidado de Deus. Não há pausa na fidelidade de Deus. Não há momento em que sua vida fique sem vigilância celestial. Enquanto você está acordado, Ele guarda. Enquanto você repousa, Ele guarda. Enquanto você entende, Ele guarda. Enquanto você não consegue compreender nada, Ele continua guardando. Essa verdade é profundamente libertadora, porque revela uma coisa: você pode descansar sem culpa. Descansar não é falta de fé. Descansar pode ser uma expressão de confiança. Dormir, quando a alma entrega a Deus aquilo que não pode controlar, se torna uma confissão silenciosa. Senhor, eu sou limitado, mas Tu não és. Eu preciso parar, mas Tu permaneces. Eu não posso vigiar tudo, mas Tu guardas a minha vida. O próprio Jesus nos ensinou essa confiança de maneira extraordinária. Marcos, capítulo 4, versículos 37 a 39 diz: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Perceba a cena. Os discípulos estão em pânico. O barco está sendo sacudido. As ondas ameaçam. O vento grita. A sensação é de perda total de controle. Mas Jesus dorme no meio da tempestade. Ele não dorme porque é indiferente. Ele dorme porque é Senhor. A tempestade que assustava os discípulos não assustava Cristo. O mar, que parecia descontrolado, ainda estava debaixo da autoridade daquele que criou todas as coisas. E quando ele se levanta, não negocia com o caos. Ele ordena e o vento se aquieta. Essa passagem nos mostra algo precioso. A presença de Jesus no barco não significa que nunca haverá tempestade, mas significa que nenhuma tempestade terá autoridade maior do que ele. Talvez você esteja vivendo uma tempestade emocional. Talvez o vento das notícias tenha sacudido sua esperança. Talvez ondas de preocupação estejam tentando encher o barco da sua mente. Talvez você já tenha perguntado como os discípulos: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? O Senhor não vai agir? E hoje a palavra responde: Ele vê, Ele se importa. Ele está presente. Ele tem autoridade. E mesmo quando parece silêncio, o Senhor continua no barco. O Deus que guarda, você não precisa entrar em desespero para provar que está cuidando. A calma de Deus não é ausência de ação. A paz de Deus não é distração. O silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes, enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Senhor está trabalhando em lugares que seus olhos ainda não alcançam. Há livramentos que você percebe e há livramentos que só descobrirá na eternidade. Há portas que Deus fecha e você entende. Há perigos que Ele desvia e você nunca soube. Há encontros que Ele impede, há caminhos que Ele bloqueia. Há forças que Ele renova em silêncio. Há pessoas que Ele levanta. Há decisões que Ele conduz. Há batalhas espirituais que Ele vence sem transformar tudo em espetáculo. A proteção de Deus nem sempre faz barulho, mas sempre carrega fidelidade. Por isso, não permita que a ansiedade convença você de que preocupação é prova de responsabilidade. Preocupação excessiva não é o mesmo que sabedoria. Sofrer antes da hora não protege o futuro. Antecipar dores não fortalece a fé. Imaginar tragédias não impede que elas aconteçam. Ficar acordado por medo não torna Deus mais atento. Mateus capítulo 6, versículo 27 diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus não diz isso para humilhar o ansioso, ele diz isso para libertar o coração da ilusão de controle. A ansiedade promete proteção, mas entrega desgaste. Promete preparo, mas rouba paz. Promete domínio, mas gera escravidão interior. Cristo nos chama para outro caminho. Confiança no Pai,
O Pai sabe do que você precisa, o Pai conhece sua casa, o Pai conhece seus filhos, o Pai conhece suas noites, o Pai conhece sua saúde, o Pai conhece seus temores, o Pai conhece aquilo que você não consegue colocar em palavras. E o Pai não dorme. Isso não significa que você deve abandonar responsabilidades. Significa que você pode cumprir suas responsabilidades sem transformar seu coração em uma prisão. Você pode cuidar da sua família sem tentar ser o salvador dela. Pode trabalhar com diligência sem viver como se Deus tivesse saído do controle. Pode tomar decisões prudentes sem entregar a mente ao pânico. Pode vigiar em oração sem ser devorado pela inquietação. Existe uma vigilância que nasce da fé e existe uma vigilância que nasce do medo. A vigilância que nasce da fé ora, discerne, obedece e descansa. A vigilância que nasce do medo controla, suspeita, se esgota e nunca encontra paz. Deus não está chamando você para uma vida irresponsável. Ele está chamando você para uma vida dependente. Uma vida em que você faz o que deve fazer, mas entrega ao Senhor aquilo que somente Ele pode guardar. E aqui é uma palavra para quem perdeu o sono por causa do medo. Sua cama não precisa ser um campo de batalha todas as noites. Antes de dormir, entregue o que aconteceu. Entregue o que não aconteceu. Entregue o que você não resolveu. Entregue a conversa difícil. Entregue o exame, a conta, o filho, o casamento, o trabalho, a decisão, a dor, a notícia, a espera, o amanhã. Não entregue como quem joga fora, entregue como quem coloca nas mãos certas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é parte da ansiedade, não é apenas a ansiedade pequena, não é somente aquilo que parece espiritual o bastante para ser apresentado a Deus. A palavra diz toda a ansiedade, aquilo que pesa no peito, aquilo que aperta a garganta, aquilo que você tenta disfarçar durante o dia, aquilo que volta quando o silêncio chega. Lance sobre ele, porque ele cuida de você. O cuidado de Deus não é teórico, é pessoal. Ele não guarda apenas uma multidão sem rosto, ele guarda você, ele sabe seu nome, ele conhece sua história, ele entende sua estrutura, ele vê quando você está tentando ser forte por todos, mas por dentro precisa ser sustentado. Ele sabe quando você sorri para não preocupar ninguém, mas a alma está pedindo socorro. O guardião de Israel não dorme. Essa expressão também lembra que Deus não falhou com seu povo ao longo da história. Israel atravessou desertos, mares, guerras, exílios, crises e recomeços. Houve disciplina, houve lágrimas, houve processos dolorosos, mas Deus nunca deixou de ser fiel à sua aliança. E se o Senhor guardou sua promessa através de gerações, Ele também é poderoso para guardar você hoje. A sua vida não está solta no universo. A sua história não está sem dono. A sua dor não está sem testemunha. A sua noite não está sem presença. Existe um Deus santo, eterno, soberano e amoroso, guardando aquilo que você não consegue proteger pela própria força. Então, respire, acalme seu coração diante da palavra. Você pode descansar porque Deus permanece desperto. Você pode parar porque Ele continua agindo. Você pode soltar o excesso de controle porque o governo nunca esteve nas suas mãos. Você pode atravessar a noite sem fazer dela um altar para o medo. O Senhor guarda você. E se Ele não dorme, você não precisa viver como se estivesse sozinho na vigilância da própria vida. A próxima verdade do Salmo nos leva ainda mais fundo. Proteção não é apenas algo que Deus envia. Proteção é quem Deus é para você. Porque o texto não diz somente que Ele oferece guarda, Ele declara que o próprio Senhor é quem te guarda. Proteção não é uma coisa, é uma pessoa. Salmo 121, versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra
à tua direita. Existe uma diferença enorme entre buscar apenas a proteção de Deus e entender que o próprio Deus é a nossa proteção. Muitas vezes, quando estamos com medo, nossa primeira oração é: Senhor, livra-me. Senhor, protege minha casa. Senhor, guarda minha família. Senhor, fecha as portas do mal. Senhor, impede que algo ruim aconteça. Essas orações são legítimas. Deus é Pai e podemos apresentar diante dele as nossas necessidades. Mas o Salmo 121 nos leva a uma compreensão mais profunda. Antes de Deus dar proteção, ele se revela como o guardião. O texto não diz apenas o Senhor enviará a proteção. Ele diz: o Senhor é quem te guarda. Isso muda tudo, porque se a proteção fosse apenas uma coisa, você poderia buscolar sem buscar comunhão. Poderia desejar o livramento sem desejar a presença. Poderia querer os benefícios de Deus sem querer intimidade com Deus. Poderia tratar o Senhor como um recurso para emergências e não como o centro da vida. Mas a Bíblia nos mostra que a maior segurança não está apenas no que Deus faz por nós. A maior segurança está em quem Deus é para nós. O Senhor é quem te guarda, não é uma força impessoal. Não é um amuleto religioso, não é uma frase bonita, não é uma superstição espiritual, não é uma cobertura mecânica que você aciona apenas quando sente medo. É o Deus vivo, santo, eterno, fiel e presente, cuidando da sua vida com sabedoria perfeita. E aqui precisamos amadurecer espiritualmente, porque muita gente quer se sentir protegida, mas não quer ser conduzida. Quer livramento, mas não quer direção. Quer segurança, mas não quer rendição. Quer que Deus guarde os caminhos, mas não quer entregar os passos. Quer que Deus abençoe as decisões, mas não quer consultar a vontade dele. Quer a sombra do Altíssimo, mas insiste em caminhar longe da presença. Proteção, na perspectiva bíblica, não é apenas estar longe do perigo, é estar perto de Deus. Salmo 91, versículo 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Veja o verbo. Habita não é uma visita ocasional. Não é uma lembrança apenas nos dias de crise. Não é uma aproximação movida somente pelo medo. Habitar fala de permanência, relacionamento, intimidade, entrega. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso porque está debaixo da presença do Onipotente. A pergunta que precisa tocar o coração não é apenas Deus pode me proteger. A pergunta mais profunda é: eu estou vivendo perto dele? Porque a presença de Deus é o lugar mais seguro da alma. Isso não significa que quem anda com Deus nunca sofrerá. A Bíblia não ensina isso. Mas significa que quem anda com Deus nunca sofre sozinho, nunca caminha abandonado, nunca atravessa o vale sem pastor, nunca enfrenta a noite sem companhia divina. A proteção do Senhor não é uma bolha que nos isola da existência humana. É uma presença que nos sustenta dentro dela. Davi entendeu isso quando escreveu o Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi não diz: nunca passarei pelo vale. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale, a diferença está no que vem depois. Tu estás comigo. Essa é a proteção mais profunda. Não é apenas o vale desaparecer. É Deus estar com você no vale. Não é apenas a batalha acabar imediatamente. É Deus sustentar você na batalha. Não é apenas a dor ser removida no instante que você deseja. É Deus não permitir que a dor destrua aquilo que Ele está formando em você. Quando Deus é a sua proteção, você não depende apenas de ambientes favoráveis para ter paz. Você pode estar em uma estação difícil e ainda assim ser sustentado por uma presença que o mundo não consegue explicar. Pode estar cercado de pressões e mesmo assim guardar dentro de si uma esperança que não nasceu das circunstâncias. Pode chorar diante de Deus e ainda assim
saber que não foi abandonado. A proteção que vem da presença é diferente da proteção que a alma ansiosa imagina. A alma ansiosa diz: só estarei seguro quando tudo estiver resolvido. A presença de Deus diz: você está guardado porque eu estou com você. A alma ansiosa diz: preciso ver todas as garantias. Deus diz: confie no meu caráter. A alma ansiosa diz: se algo difícil acontecer, significa que Deus falhou. A palavra diz: mesmo quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe que o texto diz: quando passares, não se passares. Deus não constrói uma fé infantil baseada na ilusão de que nunca enfrentaremos águas ou fogo. Ele constrói uma fé madura baseada na certeza da sua presença no meio das águas e no meio do fogo. É por isso que proteção não é uma coisa, é uma pessoa. É o próprio Deus dizendo: eu serei contigo. Essa promessa encontra sua expressão mais gloriosa em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, a Escritura diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Essa é a resposta definitiva para o medo humano. Deus não apenas enviou palavras do céu, Deus veio até nós. O Verbo se fez carne. Cristo entrou na nossa fragilidade, caminhou entre pecadores, tocou enfermos, consolou aflitos, libertou oprimidos, perdoou culpados, chorou diante da morte, carregou sobre si nossas iniquidades, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e agora, vivo, reina com autoridade e intercede por nós. A sua proteção não está fundamentada em uma sensação passageira. Ela está fundamentada no Cristo vivo. Se Jesus venceu o pecado, a morte e o inferno, então nenhuma ameaça tem autoridade final sobre aqueles que estão nele. O mundo pode assustar, as notícias podem pesar, a jornada pode cansar, mas quem está em Cristo está guardado por uma fidelidade maior do que qualquer força contrária. Isso não significa que você nunca sentirá medo. Significa que o medo não precisa ser o seu pastor. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu guarda. O Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é a sua sombra. O Senhor é a sua paz. O Senhor é quem sustenta sua alma quando tudo ao redor tenta fazê-la desabar. E se o Senhor é quem te guarda, então você precisa parar de viver como se estivesse espiritualmente órfão. Você não é órfão. Você tem pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. A fé cristã não nos chama para viver dominados pelo pavor. Ela nos chama para viver como filhos que pertencem ao Pai. Filhos podem atravessar dias difíceis, mas não deixam de ser filhos. Filhos podem precisar de disciplina, direção, correção e amadurecimento, mas não deixam de estar debaixo do cuidado do Pai. Filhos podem chorar, mas choram nos braços certos. Filhos podem não entender tudo, mas sabem que não estão sem casa espiritual. Talvez o medo tenha tentado convencer você de que Deus está longe. Talvez experiências difíceis tenham criado em seu coração a sensação de que você precisa se proteger sozinho. Talvez decepções tenham ensinado sua alma a desconfiar de tudo. Talvez dores antigas tenham feito você acreditar que descansar é perigoso, porque algo ruim sempre pode acontecer. Mas hoje a palavra está chamando você de volta para uma verdade mais forte do que suas feridas. O Senhor
é quem te guarda. Não é você quem sustenta Deus. É Deus quem sustenta você. Não é você quem mantém a fidelidade do Senhor funcionando. É a fidelidade do Senhor que mantém você de pé. Não é sua força emocional que garante a presença de Deus. É a graça de Deus que alcança você, inclusive nos dias em que sua força parece pequena. A presença do Senhor, ele não é frágil como o seu humor. A fidelidade de Deus não oscila como os seus sentimentos. O cuidado dele não desaparece quando você tem um dia difícil. O amor dele não se torna menor quando você se sente fraco. O guardião da sua vida não abandona o posto porque você está cansado. Por isso, busque mais do que alívio, busque presença. É claro que você pode pedir livramento, pode pedir portas abertas, pode pedir proteção sobre sua casa, pode clamar por cura, provisão, direção e paz. Deus se importa com tudo isso. Mas não pare nos pedidos. Aproxime-se do Senhor, permaneça nele, ouça sua palavra, renda sua vontade, entregue sua ansiedade, cultive intimidade, porque o maior presente de Deus para você é o próprio Deus. Quando Deus se torna o seu tesouro, a proteção deixa de ser apenas uma resposta que você espera receber e se torna uma presença em que você aprende a descansar. Existe algo muito bonito no versículo 5. Depois de dizer que o Senhor é quem te guarda, o salmista diz que ele é a sua sombra à sua direita. Ou seja, esse Deus que guarda não está distante, ele está perto. Mais perto do que o medo faz parecer, mais perto do que a ansiedade permite perceber, mais perto do que suas emoções conseguem medir. A próxima imagem do Salmo nos conduz a essa verdade. O Senhor é a tua sombra à tua direita. E quando entendemos isso, percebemos que Deus não apenas governa acima de nós, ele caminha junto de nós. Deus está mais perto do que o medo faz parecer. Salmo 121, versículo 5 diz: O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa imagem é profundamente consoladora. O salmista não diz apenas que Deus está acima, ele diz que Deus está perto. Ele não apresenta o Senhor somente como o Criador dos céus e da terra, governando em majestade sobre todas as coisas. Ele também apresenta o Senhor como sombra à direita, como presença próxima, como abrigo junto ao caminho, como proteção que acompanha cada passo. Em uma terra quente, árida, exposta ao sol forte e às longas jornadas, a sombra não era um detalhe. A sombra era alívio, era refrigério, era descanso, era proteção contra o desgaste. Era um lugar onde o corpo cansado podia recuperar forças. Então, quando o Salmo diz que o Senhor é a sua sombra, ele está dizendo que Deus não apenas observa a sua caminhada, ele oferece abrigo enquanto você caminha, e o texto diz: à tua direita. Na linguagem bíblica, a direita comunica força, apoio, ação, honra e defesa. A mão direita era associada ao lugar de poder e auxílio. Isso significa que Deus não está longe, distante, indiferente ou atrasado. Ele está ao lado. Ele está perto do ponto de ação. Ele está junto da sua necessidade. Ele está presente onde você precisa de sustentação. Muitas vezes o medo tenta nos convencer exatamente do contrário. O medo diz: Deus está longe. A ansiedade diz: você está sozinho. A dor diz: ninguém vê. O cansaço diz: você não vai aguentar. A insegurança diz: se algo acontecer, você não terá socorro. Mas o Salmo 121 revela uma verdade maior do que todas essas vozes. O Senhor é a sua sombra à sua direita. Ele está mais perto do que o medo faz parecer. Talvez você não sinta isso o tempo todo. E aqui precisamos ser sinceros. Há dias em que a presença de Deus parece clara como o sol da manhã. Mas também há dias em que a alma se sente seca, o coração parece pesado, a oração parece difícil e a mente pergunta: Senhor, onde estás? Sentir Deus distante não significa que Deus se afastou. A fé cristã não se sustenta apenas naquilo que sentimos. Sentimentos são reais
mas não são absolutos. Eles comunicam estados internos, mas não definem a verdade eterna. Você pode se sentir fraco e ainda estar sendo sustentado. Pode se sentir sozinho e ainda estar cercado pela presença do Senhor. Pode se sentir perdido e ainda estar sendo conduzido por Deus. Pode se sentir sem resposta e ainda estar debaixo do cuidado do Pai. A sombra não precisa fazer barulho para proteger. Ela simplesmente está ali. Assim também é o cuidado de Deus. Nem sempre ele age da maneira mais visível. Nem sempre ele responde no tempo que a ansiedade deseja. Nem sempre ele explica todos os detalhes da caminhada. Mas sua presença permanece fiel. E muitas vezes só depois você percebe que havia uma sombra sobre você. Só depois você entende que não desabou porque Deus sustentou. Só depois você enxerga que uma porta fechada era livramento. Só depois compreende que aquele atraso era proteção. Só depois percebe que aquela força inesperada não veio de você. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é socorro distante. Não é socorro atrasado. Não é socorro indiferente. A palavra diz, bem presente nas tribulações. Isso significa que Deus não está presente apenas depois que tudo passa. Ele está presente presente no processo, presente na travessia, presente no quarto silencioso, presente na conversa difícil, presente na sala de espera, presente no medo que você não contou a ninguém. Presente quando você dobra os joelhos sem saber o que dizer. E essa presença muda a forma como atravessamos as tribulações. Porque uma coisa é passar pela luta acreditando que você está sozinho. Outra coisa é passar pela luta sabendo que o Deus eterno está à sua direita. Uma coisa é enfrentar o dia com a sensação de abandono. Outra coisa é levantar com a convicção de que existe um guardião sobre sua vida. Uma coisa é olhar para o futuro como uma ameaça sem direção. Outra coisa é dizer, eu não conheço todos os detalhes, mas sei que o Senhor caminha comigo. A presença de Deus não elimina a responsabilidade, mas elimina o desespero. Você ainda precisa caminhar, ainda precisa decidir. Ainda precisa orar, ainda precisa obedecer, ainda precisa fazer o que é certo, ainda precisa enfrentar conversas, resolver pendências, cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas você não precisa fazer isso como alguém abandonado. Você faz debaixo de uma sombra, você caminha acompanhado, você age sustentado. Você enfrenta o dia sabendo que o Senhor não está apenas no céu. Ele está junto de você. Essa verdade fica ainda mais clara quando olhamos para a história de Moisés. Em Êxodo capítulo 33, versículos 14 e 15, Deus disse, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Moisés entendeu algo que muitos ainda precisam entender. Ele não queria apenas uma terra prometida sem a presença. Ele não queria apenas vitória sem comunhão. Ele não queria apenas destino sem Deus no caminho. Moisés sabia que o maior sinal de proteção era a presença do Senhor indo com o povo. Essa deve ser também a nossa oração. Senhor, não quero apenas chegar a algum lugar. Quero caminhar contigo. Não quero apenas respostas, quero a tua presença. Não quero apenas alívio momentâneo. Quero permanecer debaixo da tua sombra, porque sucesso sem presença pode se tornar vazio. Caminho sem presença se torna peso. Portas abertas sem direção podem virar armadilhas. Conquistas sem Deus não satisfazem a alma. Mas quando a presença do Senhor vai conosco, até o deserto se torna lugar de aprendizado. Até a espera se torna lugar de amadurecimento, até o vale se torna lugar de cuidado. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Isso significa que Deus está perto quando você precisa decidir. Está perto quando precisa resistir. Está perto quando precisa dizer não ao pecado. Está perto
quando precisa continuar fazendo o bem mesmo cansado. Está perto quando precisa perdoar. Está perto quando precisa recomeçar. Está perto quando precisa se levantar de uma queda. Está perto quando precisa enfrentar um medo antigo. Está perto quando precisa confiar sem ver o caminho inteiro. E porque ele está perto, você não precisa deixar o medo ocupar o lugar da presença. O medo tenta criar imagens mentais do pior. A presença de Deus chama você de volta para a verdade. O medo aumenta ameaças. A presença de Deus aumenta a consciência da fidelidade divina. O medo prende você ao que pode dar errado. A presença de Deus lembra que o Senhor continua conduzindo todas as coisas segundo sua sabedoria. Por isso, uma das formas mais práticas de encontrar a proteção de Deus no Salmo 121 é treinar a alma a reconhecer a proximidade do Senhor. Quando acordar, antes de entregar a sua mente às notícias. Entregue seu dia a Deus. Diga: Senhor, sê a minha sombra à minha direita. Quando sentir medo diante de uma situação, pare por um instante e lembre: eu não estou sozinho nesta conversa, nesta decisão, nesta espera, nesta batalha. Quando a ansiedade tentar acelerar seus pensamentos, respire diante da palavra e declare: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando a noite chegar, não entregue suas últimas forças ao medo. Entregue sua alma ao guardião. Isso não é fuga emocional. Isso é disciplina espiritual. A alma precisa ser ensinada a voltar para Deus, porque naturalmente nosso coração tende a correr para muitas fontes. Corre para controle, corre para preocupação, corre para comparação, corre para excesso de informação, corre para a tentativa de prever tudo. Mas a fé ensina o coração a correr para o Senhor. E quando você corre para Ele, descobre que a proteção de Deus não é fria, é relacional, é próxima, é paterna, é amorosa, é firme. Deus não guarda você como quem guarda um objeto sem valor. Ele guarda você como pai que conhece o filho, como pastor que conhece a ovelha, como redentor que comprou a sua vida por alto preço. Jesus disse em João capítulo 10, versículos 27 e 28, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Que segurança profunda existe nessas palavras. Cristo conhece suas ovelhas. Cristo dá vida eterna. Cristo guarda em suas mãos. A proteção do Senhor não é apenas uma cobertura para o corpo, é uma segurança eterna para aqueles que pertencem a Ele. Ninguém pode arrancar das mãos de Cristo aquele que foi alcançado pela sua graça. Isso não é motivo para arrogância, é motivo para adoração, porque se estamos guardados, não é por nossa perfeição, é pela fidelidade do pastor. Se permanecemos de pé, não é porque somos inabaláveis, é porque Ele sustenta. Se ainda temos esperança, não é porque o mundo ficou mais seguro, é porque Cristo continua sendo suficiente. Então, hoje, permita que essa verdade corrija a imagem que o medo tentou criar em sua mente. Você não está caminhando debaixo de um céu vazio, você não está atravessando essa fase sem amparo, você não está enfrentando suas lutas fora do alcance de Deus. O Senhor é a sua sombra à sua direita. Ele está perto bastante para sustentar, perto bastante para consolar, perto bastante para corrigir, perto bastante para conduzir, perto bastante para guardar. Quando a alma entende isso, ela começa a descansar não porque tudo ficou fácil, mas porque descobriu que não está sozinha. E o Salmo continua ampliando essa proteção. Ele mostra que o cuidado de Deus não se limita a uma hora do dia, a uma estação favorável ou a um momento específico. O Senhor guarda você no claro e no escuro, nas pressões visíveis e nas batalhas secretas. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite.